Chegou a noite, ou o que resta dela nas rachaduras do silêncio. Bem-vindos a um canto esquecido do terror, onde as histórias de terror não envelhecem, não desbotam com o tempo, mas se aprofundam como raízes em solo úmido e sombrio. Estas são narrativas eternas de horror, aquelas que sussurram em quartos vazios e ecoam em sonhos interrompidos. Histórias que o calendário ignora, mas a mente humana grava em ossos. Se você busca o medo que não tem data de validade, o pavor que se instala como poeira em sótãos selados, fique até o fim, inscreva-se e ative o sininho para mais ecos que o tempo não cala. Vamos começar com A Porta do Porão, um conto que transforma Souls, lar em labirinto de sussurros não convidados. Imagine uma casa comum, como a que você chama de lar, onde o dia traz luz através de cortinas finas, mas a noite desdobra sombras que se estendem como dedos curiosos e pacientes. Era assim para Rafael, um homem de vida rotineira em uma cidade sem nome, que comprou uma casa antiga de um leilão de heranças, atraído pelo preço baixo e pelo charme decadente das paredes descascadas. No começo, tudo era mundano. Móveis cobertos de lençóis amarelados, rangidos das tábuas do piso, que o vento da janela explicava com um suspiro casual. Mas na segunda noite, ele acordou com um peso sutil no ar, como se o quarto respirasse com ele. Um ritmo lento e irregular que não batia com o seu próprio peito. Não via nada além das silhuetas familiares da mobília, mas ouvia um sussurro baixo e arranhado, como folhas secas se arrastando no assoalho de madeira velha, circundando o quarto em círculos preguiçosos e deliberados. Fique, dizia a voz, sem boca para formar as sílabas. Só um eco que vibrava nas paredes como veias pulsando por baixo da gesso rachado. Rafael acendeu a lâmpada fraca da mesa de cabeceira. O quarto estava vazio, o ar imóvel, e ele riu nervoso, atribuindo ao cansaço do dia e ao vinho solitário da janta. Voltou a dormir, mas o sussurro persistiu nos sonhos, um murmúrio que se infiltrava como fumaça, prometendo segredos que o dia não ousava revelar. Na terceira noite, o sussurro ganhou forma. Você pertence aqui, Rafael, nomeando-o com uma intimidade que gelava o suor na nuca. Ele se levantou devagar, lanterna na mão trêmula, vasculhando o quarto com feixes de luz que dançavam como moscas nervosas. E no canto oposto, uma sombra alongada, não a dele, se esticava do chão como fumaça viva e teimosa, com dedos que se curvavam para ele, convidando, ameaçando, prometendo um abraço que nunca soltaria. Correu para a cozinha, trancando a porta com mãos que escorregavam no suor frio. Mas a sombra vazou por baixo da soleira, o sussurro agora rindo baixo e gorgolejante. Eu sou a casa, e você é meu hóspede eterno. Rafael passou a noite encolhido no sofá, ouvindo o sussurro se espalhar pelas paredes, como raízes se ramificando em busca de luz proibida. No amanhecer cinzento, ele chamou um agente imobiliário e vendeu a casa por metade do preço, fugindo para um apartamento moderno em outra cidade. Mas semanas depois, o novo dono ligou. Você ouve sussurros aqui? Dizem meu nome. Rafael desligou, mas naquela noite, em seu novo quarto, o sussurro voltou, baixo e familiar. Fique. A porta do porão da velha casa ainda range sozinha às vezes. E se a sua casa tem um porão trancado, ouça de noite. Pode ser fique, ecoando para você. Arrepiante como o primeiro sopro de um vento frio que não explica sua origem, não é? O medo evergreen não precisa de estações ou modas. Ele se enraiza no banal, no que você ignora, até que ignore de volta. Próxima. O relógio invertido.
Um conto que transforma o tempo em um predador paciente, daqueles que te faz checar o relógio 2 vezes, temendo que ele cheque você primeiro. Numa vila sem relógios públicos, onde o sol dita o ritmo lento dos dias e as estrelas contam as horas perdidas, vivia Isabel, uma relojoeira solitária que consertava mecanismos quebrados para esquecer o próprio tic-tac da existência vazia. Ela encontrou um relógio de bolso antigo em uma caixa de herança de um avô que nunca mencionara o passado, com caixa de prata manchada e ponteiros que pareciam garras finas, gravadas com símbolos que pareciam runas de um alfabeto esquecido. Pendurou-o na parede da sala e à meia-noite exata ele parou. Não com um clique seco, mas com um suspiro quase audível, como se o tempo prendesse a respiração em uma garganta invisível. Isabel riu baixinho, ajustando o mecanismo com ferramentas delicadas, achando defeito no escapamento enferrujado. Mas na noite seguinte, parou de novo e o quarto esfriou de repente. O ar pesado com um cheiro de cera derretida e poeira de túmulos antigos, como se o relógio exalasse o hálito de séculos confinados. Falha mecânica, murmurou ela, desmontando-o sob a luz fraca de uma lâmpada solitária. Mas ouviu então o tic-tac invertido, ecoando de trás das paredes da casa, contando para trás, como um coração desacelerando em agonia prolongada. Cada batida ecoando mais devagar, mais pesada. Ela reconstruiu o relógio com mãos que tremiam ligeiramente. Mas na terceira noite, o tique invertido acelerou. Sombras se alongando no quarto, como mãos esqueléticas estendendo-se da mobília, tocando seu pulso com um frio que penetrava a carne até os ossos. Isabel correu para a rua escura da vila, o ar noturno úmido colando na pele. Mas o mundo ao redor congelou. Pessoas imóveis nas calçadas, vento parado como se o próprio ar tivesse esquecido de se mover. Só o tique invertido ecoando na cabeça dela, contando regressivo para um zero que ela não queria nomear. Voltou a casa, implorando ao relógio parado. Me solte, por favor. Eu conserto você. Eu faço qualquer coisa. O tempo voltou de repente, como um elástico estalando. Mas Isabel envelheceu 10 anos em uma única respiração. Rugas se aprofundando como mapas de horrores não vividos. Cabelos grisalhos caindo em mechas como folhas secas. O relógio ainda funciona em algum sótão poeirento de uma casa em venda. E se o seu relógio parar à meia-noite, ouça o eco invertido. Pode ser o seu tempo contando regressivo para um silêncio que não perdoa. Essas histórias evergreen nos lembram com um sussurro insistente. O terror não tem data de validade ou de expiração. Ele espera no comum, no que você passa por alto todos os dias, pronto para morder quando o guarda baixa por um segundo. Elas se infiltram nas frestas da rotina, transformando o familiar em estranho, o seguro em ameaça velada. Para fechar esta jornada sombria, o sussurro da floresta. Um conto que faz das árvores testemunhas mudas de pecados não confessados, daqueles que te faz evitar trilhas solitárias para sempre. Em uma floresta densa e sem fim, onde as árvores se entrelaçam como dedos de amantes antigos e rancorosos, vivia Tomás, um lenhador solitário que cortava madeira para esquecer a solidão que o mundo lhe impusera. Ele encontrou uma clareira circular um dia, perfeita para descanso, com um toco de árvore no centro, marcado com entalhes que pareciam letras de um alfabeto proibido. Sentou-se ali para almoçar, o sol filtrando em raios dourados que dançavam como poeira de fadas malignas, e ouviu o primeiro sussurro. Corte, corte mais fundo. A voz veio das raízes, baixa e rouca, como cascalho se movendo sob a terra. Tomás riu, atribuindo ao vento entre as folhas, e voltou ao trabalho.
machado caindo ritmado nas troncos grossos. Mas na tarde seguinte, na mesma clareira, o sussurro voltou, mais insistente. Corte a raiz, Tomás. Corte o que te prende. Ele parou, suor escorrendo, e viu. O toco pulsava, entalhes se movendo como veias, e as árvores ao redor se inclinavam, galhos se estendendo como braços suplicantes. Ilusão da fadiga, murmurou, mas o machado escorregou da mão, cravando-se no toco. E sangue escuro, viscoso como seiva podre, jorrou, o sussurro virando riso gorgolejante. Agora você é da floresta. Tomás fugiu pela trilha estreita, galhos chicoteando sua pele como punição, mas a floresta se fechou atrás dele, caminhos se ramificando em círculos que o levavam de volta à clareira. Horas se passaram, ou dias. O tempo se dobrava ali, até ele encontrar a borda, exausto, com o machado perdido e mãos manchadas de seiva negra que não saía com água. A vila o recebeu como louco, mas Tomás nunca mais tocou em machado. E nas noites de lua nova, sussurros saem da janela dele. Corte, corte mais fundo. A floresta ainda espera lenhadores solitários. E se você entrar em uma clareira perfeita demais, ouça as raízes. Elas pedem corte, e o preço é se tornar parte da madeira eterna. Ufa! Sobrevivemos a esses contos que provam, com um sussurro insistente e inescapável, que o terror é o único companheiro fiel, o único que não abandona quando as luzes se apagam ou o sol nasce falso. Elas nos lembram que o medo não tem data de validade, não obedece a calendários ou estações passageiras. Ele é a raiz que se aprofunda no solo da alma, esperando o momento certo para se ramificar e prender. Qual dessas narrativas eternas te marcou mais fundo, ou tem um caos atemporal, daqueles que sua avó contava para afastar o escuro, para compartilhar e manter o ciclo vivo? Comenta bombando embaixo, sem medo, marca um amigo que precisa ser lembrado do que espreita no comum, e vamos espalhar esses sussurros como sementes de dúvida na mente dos desavisados. Se curtiu esse mergulho no clássico sombrio, esmaga o like com a força de um machado caindo. Se inscreve no canal para mais narrativas que o tempo não ousou apagar ou diluir. E ativa o sininho para ser o primeiro a ouvir os próximos ecos que se infiltram nas frestas da realidade. Compartilhe agora mesmo. O medo evergreen se espalha como vírus silencioso na alma, infectando um espectador de cada vez. Fica ligado nas sombras que nos unem e boa eternidade no abraço do inexplicável. Tchau e cuidado com o que sussurra no escuro da sua casa. Pode ser eterno.